uma daquelas pessoas imperdíveis, um poço de sabedoria. Filósofo, teólogo, professor de Esperanto, um dos fundadores da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje, pelas ruas da minha cidade, veio até o Campeche para conversar com o professor Evaldo Pauli. Dá licença. Entra. Opa! Boa tarde, ótimo, professor boa tarde. Evaldo. E muito prazer. Muito prazer, obrigada por receber aqui no seu espaço. A senhora tem algum relacionamento com a família do Simão Hess? Não, não tenho. Quer dizer, eu tenho uma... Mas conhece? Sim, sim. Eu me lembro quando eu era professor, ele estava em Blumenau e nós conseguimos trazê-lo para cá, para ser professor aqui. Ah, é? E casou com a filha da diretora do grupo escolar da Trindade, onde eu morava. Foi muito bem. Só que depois ele evoluiu tanto que chegou a ser secretário da Educação do Estado. Sim. E o avião foi para Chapecó e teve uma pane. E ficaram com medo, e o avião mas conseguiu descer sem desastre. Sim. Mas no fim notaram que ele não estava se levantando. Pelo medo, né, o choque. Nossa Senhora! Morreu. Ai, meu Deus, coitado, morreu do medo. Isso era o Simão Hess. Eu quero conhecer a sua história, o senhor conta pra gente? Eu posso contar alguma coisa. Mas eu posso sentar ou... Sim, vamos. Ah, tá. Vamos sentar. Então vamos ver. Vamos sentar para conversar bastante. Quero que o senhor conte a sua história. O senhor é catarinense, né? Eu sou nascido em Antônio Carlos, do Alto Biguaçu. Então eu nasci lá, me criei lá e de lá eu fui para longe, não é? Sim. E acabei, no fim, sendo professor da Universidade Federal. Um dos fundadores da UFSC, né? Da UFSC, não é? Agora, aconteceu que quando eu era menino, criança, um desastre na família. Sim. Uma coisa curiosa, dizem que os prematuros são mais agitados, assim, né? Eu nasci prematuro no 7º mês. E eu sempre achava que aquilo tinha sido uma coisa ruim, até que um dia eu ouvi na televisão um conjunto de médicos franceses e ingleses discutindo sobre o leite materno. Então, eles diziam assim, que o leite materno, ele desenvolve mais a mente, a cabeça. E a prova disso era que os prematuros começavam a chupar leite mais cedo. E que por isso, em geral, os prematuros são inteligentes. Opa! Aí eu pensei cá comigo, até que enfim alguém conta uma coisa positiva para mim. Professor. Mas isso começa na minha história da vida assim. Sim. A minha mãe tinha uma empregada que cuidava de mim e me carregava no colo e disse que eu era muito agitado, vivo, né? Prematuro, né? E aí, de repente, ela chegando assim na janela, que era meio alta do chão, naquele tempo havia às vezes algumas casas altas por causa das enchentes, não é? E disse que eu pulei para fora e caí de cabeça para baixo no chão. Nossa Senhora! E que eu então amassei o crânio. E a minha mãe dizia assim, tadinho. Ah, meu Deus! Que se for para ficar tolo, Deus o leve, mas se ele ficar bom, e que ele fica um homem importante. Ah, que bom então, que ficou mesmo, né? Um homem muito inteligente. Então acontecia o seguinte, que a minha mãe achava que homem importante era ser padre. E aí ela fez tudo para que eu fosse estudar no seminário, não é? Sim. E ela tinha um irmão padre, que foi vigário da catedral, e depois, João Reitz, depois três irmãos padres.
o outro era Afonso Reitz e o terceiro era Raulino Reitz, aquele botânico famoso. Esse é meu tio. Ah, é? Ele era o meu tio mais jovem e eu o sobrinho mais velho. Sim. Então nós éramos muito amigos. E um dia o meu sobrinho disse, ele foi para o seminário por causa da influência dos outros irmãos, mas nunca que ele quisesse ser padre, mas acabou sendo. Mas mesmo assim, apesar de ser padre, ele mais se dedicou à botânica. Foi doutor em botânica, uma opção de coisas assim. Então um dia ele estava assim com já uns 15 anos, tinha levado para o seminário e eu vi o tio Nina era o apelido dele. E eu corri lá para conversar com ele. Ele disse assim depois, escuta, você não quer ir para o seminário comigo? Eu lá sabia o que era seminário. Eu queria ir onde o tio ia, né? E aí eu disse para ele que eu ia. Depois fiquei preocupado, né? Que a minha mãe tinha que saber disso, que eu ia sair, ia embora com o tio Nina. Aí eu disse para minha mãe, mãe, eu disse para o tio Nina que eu ia com ele para o seminário, mas eu pensava que o seminário era assim, um lugar, assim, uma vila, que né? Que bonitinho! Aí a minha mãe disse, que bom, que bom. Ficou feliz. E pronto, lá me mandaram para o seminário. Foi o meu problema da juventude foi esse, porque eu não queria ser padre, mas não queria contrariar a mãe. Eu tinha feito essa promessa, não é? Sim. E aí eu fui para o seminário e naquele tempo realmente era difícil de encontrar um outro lugar para estudo superior. E aí acabei eu indo para o Colégio Coração de Jesus, que aí ela me mandou para Florianópolis, não é? Para a casa do meu tio, que era o vigário da catedral, não é? E eu ia lá para o Colégio das Freiras, não é? Depois fazia uma fila assim, porque naquele tempo os colégios eram divididos por sexo, né? Sim. Mas o Colégio das Irmãs tinha uma turminha de rapazes, né? Que às vezes eram parentes ou isso ou aquilo para saírem, estarem juntos da mesma família, né? E lá fui eu para o Colégio Coração de Jesus, né? Então eu fazia aquela fila para entrar na aula. Aí eles diziam, olha, o Evaldo aqui quer ser padre. Ai, aquilo me chocava. Ai, meu Deus! E eu fui para o seminário, e fui estudando e tal, aproveitei bem. É curioso, eu notava no seminário que os seminaristas não gostavam de estudar, eles queriam ser padre, pronto. Ah, é? E eu não, eu queria era estudar. Olha... E assim fui indo, cheguei a ser padre em 1950 e junto com mais 2 outros, e eu era estudioso e tudo, né? Aí o vigário-geral disse assim um dia para mim, olha, agora que vocês já são padres, que era janeiro, né? Vocês têm um mês de férias. Depois cada um vai para o seu posto. E eu vou mandar você para Itajaí. Porque lá já estão tratando de fazer ginásio, faculdade, você gosta de estudar. Aí 15 dias depois ele me chama de volta e disse assim, olha Evaldo, eu vou ter que dizer uma coisa que você não vai gostar. O vigário lá de Itajaí não quer você para ser ajudante dele lá, porque ele não quer quem gosta de estudar. Aquilo foi chocante para mim. Meu Deus! Que loucura! E aconteceu então mais tarde, na década de 1970, que eles me convocaram lá de Itajaí perguntando se eu aceitava ser professor lá. Sim. Então toda semana ia uma Kombi aqui de Florianópolis para lá. Então nós íamos a Itajaí para lecionar, porque na época não havia professores como hoje. E eu excepcionalmente era uma raridade. Sim. E aí eu fui para lá e eu disse, puxa, agora eu vou para lá mesmo, porque o camarada lá não queria eu, porque... agora eu vou. Agora eu vou. Trabalhei 7 anos lá.
Olha, foi padre quanto tempo, professor? Até 1967. Então, como eu não queria desagradar a minha mãe, nem a família, não queria criar casa, porque quem não quer ser padre, ele vai embora e está acabado. Mas eu não, eu tinha que fazer tudo com cuidado, tal, achar o tempo certo para sair. Em 1967, então, eu saí. Mas saí assim, burocraticamente, requerendo e tudo, né? Levou um ano para eles despachar meu requerimento. Nossa. Mas eu já fui me encostando, sabe? E lá fui eu escrevendo livros, não é? Em 1963, eu publiquei meu primeiro livro, Estética Geral. Primeiro livro. E depois, no fim do ano, em outubro, eu publiquei o segundo, Filosofia, quer dizer, Tratado do Belo. Então, meus dois primeiros livros são de estética. Mas me conta, aí quando começou a estudar filosofia, aqui já estudava filosofia? Era assim. O seminário tem 2 cursos superiores. Sim. Um se chama de filosofia e outro de teologia. Uma boa teologia, uma religião bem estudada, ela exige filosofia. Senão fica uma religião assim, primária, não é? Sim. Então eu era sempre um dos primeiros na filosofia, não é? E na teologia a mesma coisa. E quando eu fui estudar teologia, eu resolvi, ao mesmo tempo que estudar teologia, continuar a filosofia. E assim acontece que me preparei bem. O seminário para mim foi bom. Foi um acidente de carreira, mas que me ajudou. Até por causa de problemas de família na época. Que a família achava que estudar, isso é para estudar no seminário, faculdades eram coisas raras, e às vezes custavam dinheiro, não é? Veja, aqui em Florianópolis, a primeira faculdade foi de 1932, foi de Direito, muito depois do seminário que eu fiz. Eu fiz o seminário em 1943, 4 e 5 de Filosofia, 6, 7, 8 e 9 de Teologia, no Rio Grande do Sul. São Leopoldo, era uma colônia alemã, São Leopoldo, e na época era a guerra, não é? A guerra foi de 1939 a 45, e nesse espaço, 43, 44, 45, eu fiz filosofia. Depois disso eu continuei, fiz teologia, mas eu era um aluno de teologia, mas o filósofo estava atrás. O filósofo sempre ali, né? Sempre ali, Então, os pais pagavam facilmente, né, assim, para ir para seminário e coisa, como também havia os benfeitores e tal, não é? E na época da guerra, nós tivemos um privilégio, que os jesuítas na Europa, eles já tinham professores aqui em São Leopoldo, como o Colégio dos Jesuítas, mas com a guerra eles mandaram mais gente logo para cá. Então eu tive professores de primeira qualidade. Que maravilha! Professor, por exemplo, de exegese bíblica, que precisa ser um homem muito erudito, pelo menos convém ser. Ele era um suíço. Tinha um professor de dogmática, quer dizer, dogma, estudo da religião. Ele era um alemão daqui, mas muito estudioso. Escreveu 7 volumes, 7 volumes sobre teologia. Então eu tive dos melhores professores, mas a gente que aproveitava. Um dia o meu professor de exegese bíblica, depois, quando terminou a guerra, eles chamaram para Roma de volta. Tornou-se presidente do Instituto Bíblico. Nossa. Era um homem de primeira qualidade. Um dia ele chegou depois da aula, vinha com a revista na mão e ele me disse assim: escuta, seu Paulo, você lê alemão? Eu leio, sim. Então pega essa revista alemã aqui tem uma tese sobre assunto bíblico. Era aquela questão do São Tomé, diz que São Tomé
foi para a Índia, depois veio para o Brasil, né? Então, tem uma tese sobre esse assunto. Então você leia isso e escreva em português para que os outros possam ler e vai ser a sua nota. Você está dispensado de exame. Nossa! E eu logo fui ler, que bom! Que maravilha! Contato direto com o professor, né? Nossa, era o queridinho do professor, né? Imagina. Não, eu era muito estimado pelos meus professores, não é? E assim fui lidando, não é? E quando cheguei aqui em Florianópolis, 1949, fim do ano, 50, o primeiro mês nós tínhamos férias, e depois eu não prestei porque eu gostava de estudar. Quando cheguei aqui em Florianópolis já se falava, era bom criar uma faculdade de filosofia e tal. E em 55 criaram uma. Sim. Eu logo fui convidado para ser professor de filosofia. Que legal. Então, professor, eu vou perguntar para o senhor o que é a Fundação Cultural Simpósio? Sim. Trata-se do seguinte, quando eu estava na Trindade, eu vou explicar por que eu estou morando aqui. Eu gastei do meu dinheiro para melhorar a paróquia e propus ao bispo que então dividisse, pelo menos eu ficava na universidade e a paróquia seria menor. Aí um novo vigário podia ficar ou do sul ou do norte, né? Diminuía. Aí o bispo, muito engraçado, ele me nomeou então vigário de Ribeirão, do interior da ilha, porque eu tinha automóvel. Eu disse para morar na igreja, na secretária, como é que se diz, na sacristia, porque tem um espaço grande, mas as janelas abriam para o cemitério. Eu pensei, cá comigo, essa não. Eu disse para o vigário-geral, seu vigário-geral, olha, eu posso aceitar o cargo do Ribeirão, mas eu fico morando aqui na Trindade. E daqui eu vou de carro lá, vou e volto. Porque de qualquer maneira, morando lá, eu também tenho que voltar aqui para a aula. E aí eu fiquei vigário do Ribeirão, morando na Trindade. E depois, mas eu fiquei conhecendo melhor a região. E depois, quando eu me aposentei, eu resolvi comprar uma chácara aqui no Campeche. E aqui eu mudei um conceito que havia. Aqui se dizia que Campeche vinha porque houve um campo de aviação aqui e que baixava aqui um francês. E eles então teriam explicado que, para o pescador, que esse lugar se chamava Champ de Pêche, campo de peixe. Em francês seria, o que não é verdade, em francês é poisson se escreve peixe. Essa história de Champ de Pêche, para dizer Campeche, isso é mentira. Em 1792, veja bem que estamos bem para trás, houve uma invasão espanhola aqui na ilha de Santa Catarina, pelo norte, e vieram até aqui o sul. E se embarcaram aquela empresa de caçar, como é que se diz, baleia. Sim. Então, eles usavam a árvore chamada do mangue para pintar as redes. O pescador usa isso. E como no México, Campeche exatamente significa uma árvore de cuja casca se pinta, e a madeira é vermelha, é apreciada, chamaram essa árvore de Campeche. Olha e como só. Nessa região havia, então deram o nome de Campeche. Um acordo internacional devolveu Florianópolis de novo aos portugueses, e os portugueses devolveram outro lugar aos espanhóis. Então acontece que o nome Campeche ficou, e os militares criaram um mapa
naquele tempo, porque se tratava de luta contra os espanhóis do Sul, não é? Sim. E no mapa está escrito Campeche, 1792. E quem levou a fama foi Exupéry, né? Que disseram que ele que deu o nome do Campeche, que é a história que a gente conhece. É, história inventada pelos pescadores daqui. Olha só, o pescador inventa coisa. É. Então, o primeiro mapa dá a indicação de Campeche em 1792. Na mesma década já há um segundo mapa que também diz isso. O primeiro escreve Campeche em cima da ilha Campeche. Sim. E o segundo em cima do Campeche atual, aqui. E o espaço, a Fundação Cultural Simposio, da onde que nasceu essa ideia e o que é exatamente essa fundação? Olha, o Simposio, ele está com o nome de Biblioteca Superior de Cultura oficialmente. E Simposio é um nome fantasia que a gente anexa. E também nós usamos para edições e coisa, né? Tudo Simposio. Sim. Até vou mostrar aqui. Isso aqui, ó. Isso é uma edição daqui, Simposio, ó. Filosofia, Revuo, Simposio, sempre na penúltima, Filosofia, Revuo, Simposio. Essa era uma revista que eu publicava aqui, ó. Aqui está o primeiro número da revista Simposio. Este aqui é o fundador Zamenhof do Esperanto. É um judeu alemão nascido na Polônia, médico, né? E aqui então, ó, março, né, 1983, que eu comecei essa revista, ó. E circulava o mundo, né? Mas vou explicar o sentido básico de Simposio. Simposio já era o nome de um livro de Platão na antiguidade. Simpósios. No grego é simposion. E no grego o que significa simposion? Banquete. Eu então digo banquete de ideias. Banquete de ideias. Nosso simposio é um banquete de ideias. Então eu fico muito agradecido, né? Muito obrigada, porque professor. Com isso você promove a nossa ideia. Sim. Faltou dizer que a Biblioteca Superior de Cultura é de utilidade pública municipal. Sim. 1997. Quem fez é mulher. Como é a prefeita? Ângela era que aprovou. Que ótimo. Muito bom. Muito obrigada, professor. Tá certo. A gente fica por aqui e semana que vem a gente volta com mais um Pelas Ruas da Minha Cidade. Até lá.